Paz, igreja. Meu Deus, paz, igreja. Vocês terminaram de louvar, nós terminamos de cantar louvores ao Senhor. Verdade? Isto, maravilha. Bom estarmos juntos mais uma vez. Para nós é uma alegria, um privilégio podermos ter a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E eu confesso a vocês que na minha última vigília, na sexta-feira passada, às vezes eu sou aquele da vigília meio solitário, né? Vigília sozinho. Mas tenho um compromisso com Deus de fazer uma vigília toda sexta-feira. Falei com Deus, depois que eu for para a Fazenda Rio Grande, nós vamos fazer uma vigília todas as sextas-feiras, das 10 às 6 da manhã. Confesso que às vezes não consigo ir até às 6, dá aquele sono e a coisa complica. Mas quando foi por volta das 5 da manhã, e eu estava terminando de preparar, de colocar em ordem uma mensagem, e veio no meu coração, não é que eu ouvi a voz, mas veio no meu coração, não é esta a palavra que você vai falar. E aí eu tive que mudar toda a mensagem, pegar a mensagem aqui que o Espírito Santo nos falou para falar nesta noite. Não é que a outra também não fosse uma palavra de Deus, mas certamente Deus mudou porque alguém que está aqui nesta noite precisa ouvir o que vai ser falado. Deus tem as suas maneiras de agir. E o título da nossa mensagem desta noite é A Fé que Resulta em Milagres. Qual o título? A fé que resulta em milagres. Eu tenho falado com Deus, obrigado pastor, não ficará sem galardão, não é verdade? Eu tenho falado com Deus que quero ver novamente milagres acontecerem. Esse mês nós estamos falando sobre milagres, e o Vitor prega um dia, depois a pastora e depois eu. E nós estamos falando sobre milagres. Todos os dias nós temos culto, que é a nossa devocional, e fazemos o culto. Então, mês de junho nós estamos falando sobre milagres. E eu me lembro que a pastora Miriam, um certo dia, foi fazer uma visita, e ela encontrou naquela casa uma pessoa que estava vindo de uma outra localidade, e porém aquele homem estava fazendo um tratamento, mas sem nenhum sucesso, porque na sua perna havia um tumor que os médicos não conseguiam encontrar qual era o problema daquele homem. E a pastora fez um desafio com ele, disse, olha, nós vamos orar, vamos fazer a unção com o santo óleo. Ele disse, não, mas eu também já estou me tratando com uma entidade espiritual, e ele disse que eu não posso deixar ninguém colocar as mãos. E ela então disse, vamos fazer um desafio, vamos ungir, vamos orar, se o senhor aceitar, no próximo domingo nós vamos passar aqui. Se Deus não tiver feito nada, o senhor não precisa receber mais nenhuma oração. Aí a esposa interferiu e disse, sendo assim, vamos aceitar a oração. E ela fez a oração por aquele senhor, e no outro domingo, quando eles voltaram lá, aquele senhor estava no portão esperando, olha, eu quero mais uma oração. E quando ele mostra o local, estava completamente seco, curado, aquele lugar. Eu me lembro que um dia à tarde eu estava pregando num culto, às 2h da tarde, e chegou uma senhora e ela disse, eu preciso de uma oração, e ela disse, eu tenho um problema nos meus ouvidos, eu uso aparelhos, e eu gostaria que Deus fizesse alguma coisa por mim. E nós fizemos a oração por aquela senhora naquela tarde, e quando ela volta para o local onde ela estava sentada, ela tira os aparelhos do ouvido e começa a conversar com a família. E ela sai do lugar dela e vem à frente e diz, pastor, alguma coisa está acontecendo. Se eu coloco os aparelhos, é estranho, mas quando eu tiro os aparelhos, estou ouvindo perfeitamente. Então eu tenho falado com Deus, eu preciso voltar a crer. Você sabia, irmão, que às vezes nós nos tornamos pessoas sentadas nos bancos da igreja, ou aqui no púlpito pregando, mas com uma incredulidade que até o Espírito Santo fica assustado. Então, o título da nossa mensagem nesta noite é A Fé que Resulta em Milagres. Josué capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Se poderemos defender uma tese, nós defenderíamos uma tese dizendo o seguinte, a importância de uma fé prática, não é?
Josué capítulo 6, por favor, encontre aí. A partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 5. Aleluia. Josué capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Todos acharam? Vamos ler, por favor. Aí onde você está mesmo, pode ficar à vontade. Diz assim a Bíblia: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. No versículo 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Curva sua cabeça por um instante, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos por estarmos na tua casa, reunidos, ó Deus, na tua santa e gloriosa presença. Como temos orado, ó Deus, e pedido, Senhor, que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, te peço, meu querido Espírito Santo, não deixe eu falar nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada de mim mesmo, mas o Senhor tem. E eis-me aqui, Senhor, simplesmente como um vaso nas tuas mãos, como um instrumento, ó Deus, e te peço que o Senhor possa usar-nos, ó Deus, para poder falar aquilo que o Senhor quer falar, para que cada um de nós saímos daqui abençoados. E por favor, Senhor, restaura, renova a nossa fé, nos dê uma fé, não uma fé natural, esta nós já temos, mas uma fé sobrenatural, para vermos, ó Deus, o sobrenatural do Senhor, para podermos sermos verdadeiramente bênção, porque quantas são as pessoas que nestes dias precisam de um milagre. Então, ó Pai, nós queremos ser instrumento para abençoar essas vidas, para, sobretudo, o teu nome ser glorificado e exaltado. A igreja concorda comigo? Diga amém. Amém. Queridos irmãos, certa vez eu ouvi a história de um jovem universitário que estava evangelizando um dos seus colegas, mas o seu colega sempre dizia para aquele amigo, dizendo o seguinte: como que você pode ter fé e crer num Deus que você nunca viu? E aquele rapaz cristão, ele dizia o seguinte: a fé é algo sobrenatural que você não consegue explicar, você sente. E então aquele rapaz começou a dizer para o seu amigo: você já sentiu alguma dor? Ele disse: sim, certamente. E aí ele disse: você viu a dor? Ele disse: não, eu não vi. Mas você sentiu? Sim. Ele disse: isto é como se fosse Deus. Não que você estou comparando a dor com Deus, mas se você sentiu, logo eu também posso sentir a fé e sentir Deus na minha vida. E ele perguntou novamente para aquele rapaz, dizendo o seguinte: você já sentiu alegria? Você já ficou alegre alguma vez? Ele disse: sim, certamente. Ele disse: Deus é a mesma coisa. Você não consegue ver a alegria, mas você consegue sentir Deus. E aquela conversa, meus irmãos, aquele diálogo, foi o suficiente para abrir portas para que aquele jovem pudesse discipular e evangelizar o seu amigo. E nesta noite, Deus nos traz esse texto, essa palavra, para podermos ministrarmos. E dentro desse texto, nós podemos observarmos, no mínimo, 3 coisas importantíssimas que nós podemos trazer para a nossa vida diária.
A primeira coisa, devemos entendermos, irmãos, e optarmos sempre para ouvir e praticar as instruções de Deus. Devemos optar sempre por ouvirmos e praticarmos as instruções de Deus. Sabe por quê, irmãos? Hoje tem tanta gente dando instruções. Você ouve determinados, não quero aqui fazer nenhuma crítica, longe disso, mas você ouve tantas instruções de certos pastores que você fica perguntando assim, aonde foi que esse pregador arrumou isto? Será que onde esse pregador conseguiu isso? Onde é que ele tirou isso? Porque não está na palavra, não é bíblico. A segunda coisa, a importância de termos uma fé verdadeira e equilibrada. Não podemos fazer como aquelas 3 irmãs que vinham da escola bíblica dominical no domingo pela manhã e o pastor pregou sobre tudo posso naquele que me fortalece. Só que as irmãs esqueceram do contexto do texto. Porque Paulo também disse, posso passar necessidade, posso ter abundância, e o contexto vocês conhecem. E aquelas irmãs moravam numa fazenda, a igreja era numa fazenda, numa colônia, e elas chegaram junto de um riacho, mas havia muita chuva naquele dia, e o riacho estava transbordando, e elas disseram, mas o pastor disse que nós podemos todas as coisas. E algumas pessoas que estavam junto disseram, não, mas nós não podemos enfrentar esse riacho. Disse, não, mas o pastor disse, vamos entrar. Entraram, acharam elas alguns dias depois para o sepultamento. A importância de uma fé equilibrada, a importância de uma fé verdadeira. A terceira coisa, sabermos esperar a hora de Deus. Sabermos o quê? Talvez vocês não imaginem o quanto eu tenho sofrido nesses 6 meses esperando a hora de Deus. Isso serve somente para os nossos jovens que estão aqui nesta noite, queridos. Saibam esperar a hora de Deus. Me lembra de uma filha na fé, e não gosto muito de lembrar disso, mas quero citar isso como exemplo. Era incrível o ministério que aquela moça tinha, meus irmãos. Ela tomava a guitarra, ela abria o culto, ela ministrava no culto, ela fazia a palavra de introdução sem nenhum problema, ela pregava se fosse preciso, falava sobre ofertas e dízimos sem nenhum problema, orava pelas pessoas, concluía o culto, a reunião, e você ficava assim impressionado, dizendo, Deus vai fazer algo tremendo através desta moça. Mas um dia, apareceu um rapaz na igreja, e o restante eu não preciso nem dizer para você. Hoje, pastor Roberto, ela cuida simplesmente da casa dela e não tem mais a exerção do ministério. Sabermos esperarmos a hora de Deus. Deus chama Josué e disse para Josué, Josué, eu estou com você. Quem aqui crê que Deus está com você? E Deus diz para Josué, Josué, você tem a responsabilidade de levar este povo até a terra que eu prometi aos seus pais. E Deus disse para Josué, o primeiro obstáculo que você vai ter que enfrentar e vencer é a cidade de Jericó. Segundo, irmãos, a Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém, a cidade de Jericó era considerada naquele tempo uma cidade invencível. Até então, nenhum exército havia conseguido vencer o exército daquela província, daquele reinado, do rei de Jericó. Por quê? A Escola de Arqueologia diz o seguinte, eles tinham 2 muros em volta de Jericó, e esses muros tinham mais ou menos 9 a 10 metros de altura, e entre esses 2 muros tinha um espaço de 5 a 6 metros, onde eles costumavam colocar animais ferozes, leões, algumas coisas assim. E o primeiro muro tinha
todo armamento de guerra que lançava flechas, lançavam pedras e principalmente flechas com fogo, para destruir todos os inimigos que vinham para poder tomar Jericó. E eles tinham o privilégio de uma visão panorâmica, ou seja, eles tinham todo o ângulo de uma visão para um combate de guerra, porque eles estavam no alto e conseguia ver tudo que estava chegando próximo de Jericó. Então, essa escola de arqueologia diz que eles tinham esse privilégio porque era uma cidade muito bem guardada. A segunda coisa, o exército era muito numeroso e bem armado. A terceira, a cidade de Jericó era considerada uma cidade bem guardada e protegida porque tinha muitos deuses, principalmente o deus Moloque, que era o deus que era o chamado Deus do fogo e exigia sacrifício de crianças. Então, a cidade de Jericó é considerada uma cidade invencível. Até então ninguém tinha vencido o exército daquela cidade. Portanto, meus irmãos, o exército de Jericó, o rei de Jericó, a dinastia de Jericó, protegia todas as colônias que estavam em volta de Jericó. E a cidade de Jericó, por incrível que pareça, era chamada cidade da fragrância. A cidade da fragrância porque a cidade tinha uma fonte especial de água, e água potável, água doce, uma das melhores fontes de água daquele lugar. E a cidade de Jericó também tinha muitos pomares de frutas e muitos jardins com muitas flores, e era um lugar também que tinha um dos melhores bálsamos. Ou seja, era verdadeiramente um lugar de fragrância. Mas então nós observamos o quê? Jericó era um verdadeiro paradoxo. Era chamada cidade da fragrância, mas exalava o mau cheiro da prostituição, do pecado, da idolatria e de todas as orgias que você possa pensar acontecia em Jericó. Então, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso para vocês, trazendo isso? Trazendo um pouco do contexto histórico do que acontecia em Jericó e o que Josué iria enfrentar. Estou dizendo isso para vocês nesta noite, irmãos, porque isso não foge muito dos nossos dias. Se nós queremos obtermos vitórias e queremos conseguir vitória nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entendermos que sem a fé, a verdadeira fé em Deus, nós não vamos conseguir vitória nenhuma. Não vamos conseguir nada. Por que isso, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época de incredulidades. Nós estamos vivendo uma época que nos deixa assim estarrecido. Ainda hoje eu estava vindo para cá e observando umas coisas que eu vi acontecendo. 3 jovens estavam escondidos debaixo do tubo para esperar o ônibus quando ele chegasse. Eu fiquei olhando para aquela cena, para aquela situação. Quando o ônibus parou e abriu a porta, eles vieram correndo e passaram com uma velocidade imensa e entraram dentro do ônibus, rindo, sorrindo, e eu fiquei estarrecido olhando aquela cena e dizendo: meu Deus, é isso o nosso futuro, o futuro da nossa nação, é isso? E eles fizeram aquilo pensando que estava abalando, e as pessoas olhando aquela cena, eu fiquei pensando, e logo eu lembrei do meu filho Vitor. Eu dizia: Deus tenha misericórdia de mim, que o Senhor me dê graça, força e uma fé especial para que eu possa ajudar a conduzir o meu filho na verdadeira fé, numa fé equilibrada, para que ele possa ser exemplo e bênção para as pessoas que estão ao seu derredor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus faz uma promessa para Josué. Vamos repetir comigo? Diga: Deus faz uma promessa. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? 3 pessoas. Tem mais alguém que tem promessa de Deus aí? Versículo 2 aí que nós lemos do capítulo 6. Qual foi a promessa de Deus? Qual foi a promessa? Eduardo, meu querido Eduardo, você poderia ler para nós, por favor, versículo 2 do capítulo 6? Qual foi a promessa que Deus fez para Josué? Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos
Olha a promessa que Deus fez. Eu vou entregar nas suas mãos, Josué, toda Jericó, o seu rei e o seu exército. Olha só a promessa que Deus fez. Mas aqui nós aprendemos uma coisa interessante, irmãos. Outro dia alguém falou comigo assim, pastor, aonde o senhor inventa essas coisas na Bíblia? Eu confesso que eu fiquei chateado, irmãos. Eu disse, não, meu querido, não estou inventando nada. Está na Bíblia. Está na palavra. É porque às vezes eu gosto de usar uma picareta espiritual e vou e lembro lá da exegese, não da EI, né? Porque senão complica, né? Mas da exegese, e gosto um pouco da hermenêutica, apesar que a hermenêutica é complicadíssima, nunca consegui entender muito a hermenêutica. Mas eu gosto de uma picareta espiritual e eu vou cavando, porque diz que sempre o melhor está, né? Está mais... E vou cavando e vou perguntando, por que Deus disse isso para Josué? O que esse rei queria dizer com esta palavra? Qual era o contexto histórico da época? Como vivia aquelas pessoas? E eu vou buscando, gosto de buscar isso. Deus faz uma promessa para Josué, mas o incrível que pareça aqui, irmãos, é que a gente observa, olha só, então Josué recebe as instruções de Deus. Quem quer receber instruções de Deus aí? Vou insistir de novo, 3 pessoas disseram amém. Quem quer receber instruções de Deus aí? Amém. Ficou melhor. Olha só as instruções. Circular a cidade 6 vezes. 1 vez por dia. E no 7º dia circular a cidade 7 vezes, com 7 sacerdotes usando as buzinas e 4 sacerdotes atrás dos outros sacerdotes, trazendo a arca sobre os seus ombros. Esta foi a instrução que Deus deu. Irmão, você quer ter vitória de Deus na sua vida? Você quer que a fé verdadeira e equilibrada cresça em você? Siga as instruções de Deus. Eu entendo que Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém aqui nesta noite, por isso Ele está trazendo esta palavra. Certamente alguém aqui nesta noite precisa de uma fé sobrenatural para vencer alguma coisa que está acontecendo. E é esse o propósito de Deus, fazer com que essa pessoa e todos nós sejamos abençoados. A Bíblia nos diz, irmão, que a fé nos faz seguir as instruções. Queria que você repetisse isso comigo, diga, a fé nos faz seguir o quê? As instruções. Ninguém consegue seguir as instruções de Deus, a não ser pela fé. Você já percebeu que às vezes Deus dá umas instruções assim um tanto estranhas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já pensou se Noé não seguisse as instruções de Deus? Já pensou, irmã Teresa? Se Noé não seguisse as instruções, o que teria sido da família dele? Já pensou se Noé dissesse assim, não, primeiro eu vou cuidar dos alimentos, primeiro eu vou trazer todos os animais, depois eu termino esta arca. Já pensou? A fé nos faz seguir as instruções. E aí, meu querido irmão, tem uma coisa aqui que eu gosto muito. Qual era a estratégia? O que é a estratégia? É a arte de traçar planos. Qual era a estratégia? A estratégia está no versículo 6 até o versículo 10. Está aqui, eu fiz questão de enumerar aqui a estratégia. Qual era a estratégia? Deus disse, Josué preparou a estratégia para poder ir para a batalha. Josué disse, primeiro, o exército vai à frente. Segundo, os sacerdotes. Terceiro, o povo. Essa era a estratégia de Josué para poder chegar e vencer a batalha contra Jericó. Primeiro, o exército. Depois, os sacerdotes. Terceiro, o povo. Eu quero relatar uma coisa aqui para vocês e comentar uma coisa que eu acho interessantíssima. A fé, meus irmãos, nos faz respeitar a posição de cada um no reino de Deus.
Vou repetir. A fé nos faz respeitar a posição de cada um no reino de Deus. Eu quero comentar uma coisa com você. Por que foi que Saul caiu? Saul estava num determinado lugar, e a Bíblia diz que Samuel estava um tanto atrasado para apresentar o holocausto naquele dia. E o que Saul fez? Saul disse: traga o holocausto que eu vou apresentar o holocausto. E os soldados disseram: mas rei, isso não é função sua, isso já é incredulidade. E ele disse: eu sou o rei, vou apresentar o holocausto. Quando ele termina de apresentar o holocausto, quem chegou? Samuel. E Samuel disse: o que foi que você fez? Ele disse: você estava demorando e eu apresentei o holocausto. E Samuel disse para ele o quê? Deus, a partir de hoje, rejeitou você. Quem é o líder dos músicos? Músico, abra os olhos, preste atenção. Nunca passe à frente do líder. O líder pode estar errado. Respeite a posição dele. Quero tocar num assunto aqui que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Graças a Deus. Estou com liberdade de falar isso, pastor? Viu, irmãos? Não é doutrina, não é nada. Eu fiz parte de diretoria de igreja durante 13 anos. E falo com conhecimento de causa. Quantos líderes, quanta diretoria que eu vi cair pelo caminho, porque confundiu direção de diretoria com responsabilidade pastoral. Diretoria tem uma função, pode ir até aqui. A responsabilidade do pastor, só Deus cuida dela. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Já vi muitos ficarem por o caminho, porque perderam a fé e acharam que poderia dizer para o pastor aquilo que era a responsabilidade somente dele. Queridos irmãos, eu olho isso aqui e fico impressionado que a estratégia para poder vencer aquela batalha era cada um respeitando a sua posição. Quem entende isso, diga amém. Aqui Josué, como general de guerra, como capitão, ele tomou a frente com o exército e foram à frente. Mas lembra lá antes de atravessarmos o Jordão? O que aconteceu? A Bíblia diz que lá no Jordão, quem atravessou primeiro foram os sacerdotes. Porque Deus havia falado o seguinte: quando os sacerdotes tocar com os pés nas águas do Jordão, as águas vão se abrir. E assim aconteceu. A estratégia era, primeiro o exército, depois os sacerdotes e depois o povo. Aí veio a execução da estratégia. Porque não adianta ter uma estratégia, irmão, e não executarmos. Aí veio a execução, ou seja, capítulo 6, versículo 14 até 16, nos diz o quê? Que a Bíblia Sagrada nos fala que Josué fez com que aquela estratégia começasse a ser executada. Está escrito aí no capítulo 6, versículo 14 até 16. O que aconteceu aí? Vamos mencionar aqui alguma coisa, preste atenção, escute aí. Assim, versículo 14, rodearão outra vez a cidade, e no segundo dia tornarão para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Você pode acompanhar aí se você quiser. Versículo 15 diz: e sucedeu que no 7º dia madrugaram, e ao subir da alva, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes, e naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. 16. E sucedeu o quê? Tocando o sacerdote a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor tem dado a cidade. Irmãos, ouça isso. A fé nos faz caminhar na direção certa, mesmo que seja andando em círculo. Parece estarrecedor isso, um paradoxo, mas é verdade. A fé nos faz caminhar na direção certa. Vamos repetir comigo? Diga: a fé nos faz caminhar em direção o quê? Em direção certa. A fé nos faz caminhar em direção certa.
Olha, escute isso. Talvez você possa estar dizendo o seguinte: puxa, parece que eu estou andando em círculo. Meu Deus! Vou para a igreja, para casa, para o trabalho, para o colégio. É só isso a minha vida? Parece que eu estou andando em círculo. Não pense assim, meu querido. Deus tem uma estratégia e Deus está levando você para um caminho que você vai vencer a batalha. Quem recebe isso, diga amém. Agora, qual foi o resultado da estratégia, irmão? Capítulo 6, versículo 20. O Eduardo poderia ler de novo, por favor, querido? Versículo 20, agora no mesmo capítulo aí. Qual foi o resultado? O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Quem recebe isso? A fé nos faz colher, meus irmãos, milagres extraordinários. A fé nos faz colhermos milagres maravilhosos. Vamos enumerarmos uma coisa aqui. Quantos milagres aconteceram naquele lugar? Escute isso. Podemos enumerar. Olha aqui. Os muros caíram. Segundo, o exército foi derrotado, o exército de Jericó. Terceiro, os deuses também foram derrotados. Raabe foi salva, juntamente com a sua família. E por último e sobretudo, irmãos, Deus foi exaltado naquele lugar. Agora escute isso, irmãos. Vocês lembram onde era que estava a casa de Raabe? Quem pode mencionar? Aonde estava a casa de Raabe? Em cima do muro, obrigado. Agora escute isso, igreja. Quando os muros caíram, a Bíblia diz que os espias, que os homens que foram lá na casa de Raabe, tiraram de dentro da casa de Raabe, ela e os seus pais e todos os seus irmãos. Isso nos faz crer, isso nos faz, irmãos, crermos verdadeiramente que a casa de Raabe desceu intacta sobre o muro quando ele caiu e ficou no chão. Porque imagine isso, porque a arqueologia que os estudiosos trabalham naquele lugar, e trabalham às vezes até hoje, olhando, buscando alguma coisinha, eu fico impressionado aquele pessoal da arqueologia trabalhando, eles usam umas pazinhas pequenininhas e ficam tirando a terra, e quando eles acham alguma coisa, vem com um pincel. Magnífico isso, irmãos, e quantas coisas eles têm encontrado, dizendo, mas a Bíblia já diz isso. Então eu creio que a casa de Raabe desceu e ficou junto ao chão. Você consegue crer assim? Porque eles foram lá e tiraram de dentro da casa, e tiraram depois que os muros caíram. Meu querido irmão, olhe para mim e escute isso. Nós precisamos buscarmos verdadeiramente esta fé. A fé que nos leva a conquistarmos coisas maravilhosas. A fé que nos faz conquistarmos coisas grandiosas. Eu costumo dizer que nós vamos chegarmos no céu e Deus vai dizer para o anjo, algum anjo lá, o anjo, leva lá o meu filho e mostre para ele o que eu tinha lá preparado para ele. Aí o anjo vai dizer, isto, mais isto, e isso também, e também isto, e aquilo outro, e mais isso. Tá, espera aí, anjo, isso aí era para quem? Para você. Aonde? Lá na terra. Peraí, por que eu não conquistei isso? Vem cá que eu vou te mostrar. Aí o anjo vai passar um filme, mostrar para nós, olha aí. Você não creu, duvidou. Eu acredito que vai acontecer muito isso, irmãos. E você vai dizer, meu Deus, mas não é possível. Eu perdi isso, sim. Era para você ter ido lá na África, e fazer lá missões, e fazer isso. O pastor, não poderia ser nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, África? E Deus vai mostrar.
Agora, o que Deus está querendo dizer para nós nesta noite? Deus está querendo dizer para você o seguinte: tome posse de uma verdadeira fé na sua vida, porque tudo que Deus tem preparado para você aqui na terra, Ele quer te dar aqui na terra. Quem recebe, diga amém. Eu quero tomar posse disso, meu querido. Pastor Roberto, é muita ousadia, mas eu quero dizer o seguinte: o senhor sabe onde é que eu quero ir, quero conhecer? A nossa igreja lá na Suécia. Vi pelo jornal e falei assim, eu vou dar uma palavra lá nessa igreja. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas quanta fé, mas é isso mesmo. Não ouvi nenhum amém, só o pastor Roberto que diz assim, abençoa ele, Senhor. Eu, pastor Guilherme, gostei daquela igreja lá, bonita, maravilha, maravilha. Vou dar uma palavra lá, irmão. Claro que antes de Jesus voltar, depois de voltar não tem mais jeito. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o milagre que você precisa? Talvez o milagre que você precisa é na sua vida sentimental. Talvez o milagre que você precisa nesta noite é Deus abrir o seu coração e colocar em você uma fé sobrenatural, que você não vai dizer mais nada negativo a respeito da sua vida sentimental. Eu já vi moças dizer assim, poxa, eu olho para a igreja e às vezes não vejo ninguém que seria o meu Isaac. Se eu fosse você, eu retiraria essa palavra. Ninguém nunca ouviu isso, né? Graças a Deus, ninguém nunca ouviu. Eu estou inventando coisa, né? Nunca ouvi isso. A minha esposa, ela tem uma história interessante, que depois do nosso casamento, ela pegou uma Bíblia pequena e disse para mim, abre essa página ao lado da capa. E eu abri aquilo ali, tinha um papel escrito lá dentro. Sabe o que estava escrito naquele papel, irmã Teresa? Um rapaz com a minha fisionomia. Na época eu usava barba, tirei a barba por causa de uns crentes, sabe? Os crentes pegaram meu pé. Mas voltar a usar a barba, está quase na hora de usar, porque os cabelos brancos, alguém outro dia me disse que cada cabelo branco na cabeça de uma pessoa é uma batalha que ele está dizendo morte, agora não, depois. Não sei se isso é verdade, mas isso não é para mim, nem para nenhum de nós que estamos aqui. Quem entendeu, diga amém. Não é para nós. E dentro naquele papel estava escrito tudo ao meu respeito. E ela disse, fiz isso bem antes de você chegar na igreja, tá? Para concluirmos, quem está aí? Qual o milagre que você precisa? Você pode perguntar isso para o seu irmão? Pastor Roberto, qual o milagre que o senhor precisa, pastor? Tem irmão que nem crê, não crê. Não perguntou para ninguém, irmão. Qual o milagre que a senhora precisa, irmã Teresa? Quem crê que há uma unção de uma fé sobrenatural aqui, levanta a sua mão. Você crê nisso? Eu creio nisso. Irmãos, escuta isso que eu estou te dizendo. Deus vai te dar uma unção sobrenatural de fé. Sabe o que vai acontecer com você? De repente você está preparando lá na sua casa para vir para a igreja, alguém vai ligar e dizer, você está aí no culto hoje? Sim, passa aqui que eu vou com você. Gostei daquela palavra que você me trouxe. Mas não é bem a palavra que você... É porque você falou com tanta fé que o coração daquela pessoa começou a incendiar, começou a pegar fogo, foi incendiando. Para concluirmos. Romanos 10, 17 diz o quê? Vocês lembram? A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir, não é eu ficar ouvindo e ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir primeiro quer dizer o quê? Buscar a palavra, estudar a palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a reunião mais importante da igreja? Alguém vai dizer, Santa Ceia. É importante? É. Mas não é a mais importante.
Qual a reunião mais importante da igreja? Domingo à noite, reunião de adoração e louvor. É importante? É, mas não é a mais importante. E alguém poderia dizer, pastor, mas tem reunião mais importante da igreja? Tem. Vou te lembrar. Jesus diz assim, errais não tomando a Santa Ceia. Foi? Mas está errado ficar sem tomar a Santa Ceia. Jesus disse assim, errais não vindo no culto à noite. Ele disse o quê? Errais não conhecendo o quê? E qual a reunião que nós buscamos e estudamos as Escrituras? Escola Bíblica Dominical. Você quer que Deus te dê uma fé restaurada? Uma fé que mova realmente montanhas? Escola Bíblica, meu querido. Apanhe a sua Bíblia, a sua revista. Pastor, o senhor está querendo me doutrinar? Não, longe disso. O pastor é pastor Roberto. Eu estou bem à vontade para dizer isso aqui, que eu, graças a Deus, eu não sou o pastor da igreja. Graças a Deus, não. Pela questão de eu poder ter liberdade de falar. Pela liberdade de eu poder falar, dizendo que eu, graças a Deus, não sou o pastor da igreja. Por favor, não pense em outra coisa. Querido, olha para mim e escute isso. Uma fé sobrenatural, ela vem quando você começa a fazer isso aqui, ó, estudar as Escrituras. Aqui, ó. Quando você começa a comer a palavra. Quando você começa a saborear as Escrituras. Por exemplo, uma perguntinha. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Também não é doutrina, por isso que eu estou dizendo, eu não sou o pastor da igreja, tenho liberdade para falar. A segunda coisa, escute isso. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse segundo ouvir aí é praticar a palavra. Praticar a palavra. E quando você começa a praticar a palavra, irmãos, tem uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, que isso é uma bênção especial para a igreja, e isso só pode ser feito através de quem crê, de quem vive a fé. Por exemplo, quantos dizimistas nós temos na igreja? Só Deus sabe. E os verdadeiros dizimistas pela fé. Tem uma coisa interessante, irmão, que eu gosto sempre de falar. Dízimo não salva ninguém. O que eu falei? Está fraco, está meio desconfiado isso aí. Diga, dízimo não salva ninguém. Mas você sabia que todo salvo é dizimista? Pela fé. Todo salvo é dizimista. Sabe por quê, irmã Tereza? Ele é salvo, ele crê. E ele sabe, pastor Roberto, que o dízimo e a oferta é a manutenção da casa de Deus. Lembra quando Neemias chegou em Jerusalém? Não tinha nenhum sacerdote. Estava todos no campo lá, buscando o papá de cada dia, a comidinha de cada dia, porque ninguém queria mais dizimar e ofertar. O que Neemias fez? Vamos parar tudo. Primeiro os sacerdotes aqui. E o que eles fizeram? Quando trouxeram o sacerdote, pela fé, Deus começou a abençoar tudo. Para terminar, terceira coisa, orar. A oração, meu querido, ela com certeza vai trazer uma fé sobrenatural para a sua vida e para a sua vida espiritual todos os dias. E eu tenho certeza, meu querido, que Deus vai trazer uma fé sobrenatural na sua caminhada. Quero terminar fazendo essa pergunta para você. A fé que você possui é suficiente para você avançar nas batalhas do dia a dia? As batalhas que estão diante de você, você está vencendo ou você está perdendo? Que o Espírito Santo de Deus nesta noite possa trabalhar o seu coração de tal forma que uma fé sobrenatural, uma fé equilibrada, uma fé verdadeira possa vir ao seu coração, à sua vida. E que nada possa ser impossível para você, meu querido. Que Deus possa trazer uma unção sobrenatural sobre a sua vida. E eu quero terminar dizendo isso. Que a sua fé
possa incomodar as pessoas da sua família. Que as pessoas da sua casa possam olhar para você e dizer: eu também quero essa fé. Eu também quero viver a fé que você está vivendo. Eu também quero desfrutar desta fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Então, que o Espírito Santo nesta noite possa trabalhar poderosamente esta bênção. Amém? Amém? E no segundo semestre, pela fé, a igreja de Fazenda Rio Grande iniciará os seus trabalhos. Eu disse pela fé. Eu estou dizendo para Deus o seguinte: pela fé, a igreja ficará lotada. Pela fé, nós vamos ter cultos alternativos no domingo, porque tem escola bíblica discipulado domingo de manhã, às 14h tem que ter um culto alternativo, porque tem pessoas que não vai poder ir de manhã e nem à noite, então tem um culto à tarde. Pela fé, irmã Teresa. Pela fé, eu começo o trabalho de missões nas ruas e Fazenda Rio Grande. Já passo perto das pessoas e digo: bom dia. As primeiras pessoas dizem. E eu passo de novo no outro dia: bom dia, Senhor, ou então boa tarde. As pessoas já estão dizendo: boa tarde. Eu estou dizendo, pela fé, as pessoas de Fazenda Rio Grande já sabem que eu sou o pastor Evandro, pastor da Igreja Batista Independente. Pela fé, e eu vou dizendo, você sabe até o que eu digo pela fé? Eu digo, pela fé, as pessoas de Fazenda Rio Grande não jogam lixo no chão. E vou dizendo tudo, vou profetizando tudo, pela fé, pela fé, pela fé. Fique em pé, por favor. Pode ser? Querido irmão, qual o milagre que você precisa? Eu quero profetizar sobre a sua vida dizendo o seguinte: pela fé, o milagre que você precisa vai acontecer. Pela fé, o milagre que você precisa vai chegar na sua vida. Aleluia. Pela fé, as doenças ou enfermidades que têm incomodado a sua casa vão bater em retirada em nome de Jesus. Pela fé, o seu filho, irmão, que ainda não se rendeu aos pés de Cristo, não recebeu Jesus, não se decidiu ao lado de Cristo, pela fé, tudo isso vai ser mudado. Haverá uma unção de salvação na sua casa, uma unção de milagres acontecendo na sua casa. Aleluia. Pela fé, os muros de Jericó caíram, e os soldados do exército do Senhor não tiveram muito trabalho naquela cidade, porque todo o exército e todos os deuses ali foram derrotados. Pela fé, o problema no seu casamento será resolvido. Pela fé, as lágrimas que você tem chorado serão enxugadas. Pela fé, aquele problema que tem preocupado você, que talvez tenha tirado noites de sono, pela fé, você vai viver dias melhores. Aleluia.
Aleluia. Pela fé. Aquela pessoa que não quer se reconciliar com você, haverá reconciliação. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração. Alguém podia sussurrar aqui 2 minutinhos aquela música, pela fé? Tem? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. É pela fé, meu querido. Enquanto isso, Deus está tocando o seu coração. É pela fé. Aleluia. Pela fé posso clamar. Aleluia. Pela fé posso enxergar. Aleluia. Pela fé posso tocar. Glória a Deus. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu creio, Senhor. Aleluia. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Vamos orar, se você puder orar. Quero pedir o pastor Guilherme para orar juntos, que o pastor vai ministrar uma oração, pedir ao Senhor para que possa trabalhar os nossos corações e que verdadeiramente nós possamos ter uma fé sobrenatural, porque fé natural todo mundo tem, irmãos. Todo mundo tem fé natural. Mas a fé que derruba as muralhas é uma fé sobrenatural, que segue as instruções de Deus. Pastor Guilherme. Jesus, Tu és santo, Jesus. Aleluia. Tu és o autor da fé. Aleluia. Tu és o autor de toda a criação. E nós acreditamos em Ti, Jesus. Em tantos dizendo quem é o Senhor, nós pegamos a palavra de Pedro e dizemos: Pai, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É verdade. E Deus, nessa noite nós tomamos posse dessa fé. A fé, Deus, que remove montanhas. A fé, Deus, que pode fazer com que o mar se acalme e os ventos venham a se cessar, Pai. É verdade. A fé, Deus, que nos faz caminhar passo a passo rumo à mansão celestial, à nova Jerusalém. Deus, sabemos que tantas são as dificuldades, tantas são as aflições, mas contigo, Deus, ao nosso barco, Deus, nós não tememos e acreditamos que no final de tudo nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, que essa fé penetre no nosso coração, movendo, Deus, toda a incredulidade do nosso ser, da nossa humanidade, Deus, e nos transformando, Deus, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, na plenitude, na perfeição, Deus, e que essa fé venha trazer, Deus, a cada dia um milagre sobre as nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a fé em Cristo Jesus, a fé em Ti, Jesus, esteja dentro do nosso coração.
ao estender as nossas mãos, ministrando o amor, ao ministrar, Senhor, a cura, ao ministrar, Senhor, a libertação, Deus, que nós venhamos acreditar que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é poderoso. Nós não somos capazes de nada. O Senhor é aquele que faz com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Pai, pela fé nós olhamos, Senhor, para uma igreja, Deus, cheia, Senhor, de novas pessoas, Senhor, se batizando, Senhor, se entregando ao Senhor. Pela fé, Deus, nós declaramos Curitiba, Senhor, Senhor, servindo a Ti, Jesus Cristo. Nós declaramos libertação sobre essas ruas. Nós, pela fé, Senhor, nós declaramos luz sobre, Senhor, as trevas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pela fé, Deus, pela fé, com os olhos da fé, Senhor, nós enxergamos, Senhor, o coxo andando, o cego vendo, o surdo, Senhor, começando, Senhor, a escutar, o mudo começando a falar, Deus, o paralítico andando, Deus, pela fé em Ti, Jesus, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente. Deus, nós dizemos como Isaías disse: eis-nos aqui, Jesus, e envia a nós a Tua palavra, para que, Deus, nós venhamos a praticar essa fé, que não fique apenas na teoria, Deus, mas que essa fé venha gerar, Senhor, o reino de Deus, que é baseado em poder sobrenatural. Assim nós oramos e Te agradecemos, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, queridos.